Olá, bom dia! E hoje o Tudo Pode traz um convidado super especial, seu Valdizar Andrade. Vocês vão conhecer aqui o currículo, vou falar um pouquinho sobre ele. E ele diz que é só 10%. Então, durante a entrevista, vocês vão entender o porquê desse 10%. Seu Valdizar, ele é pós-graduado em gestão de pessoas, mestre em comportamento organizacional, especialista em dinâmica de grupos, master trainer em programação neurolinguística, master coach e hipnólogo com certificação internacional. Participou do programa de Participou do programa especial de neurociência e comportamento, desenvolvido pela Universidade da Inteligência, e é autor dos livros O Poder da Decisão, Caminhos para o Sucesso, Universo das Palavras, Caminhos e Escolhas. Coautor e realizador das coletâneas de poesias, Poetizando o Pantanal e Emoções que Brotam. Bom dia, seu Valdizar. Seja muito bem-vindo aqui no Tudo Pode. Esqueci de dizer também, gente. Hoje eu tenho uma co-hoster mais do que especial. Nossa queridíssima Marisa Batalha. Vai participar conosco desse bate-papo. Eu que não deixei, quando ele disse que Valdizar tinha vindo aqui, viria para cá. Eu já havia feito uma ou duas entrevistas com o Valdizar. Eu falei, mas nem por Deus que eu perco de novo. Ainda mais porque ele tem aqui, vai ser uma entrevista cheia de novidades que você não pode perder. Tem até imersão pra gente fazer e pode até fazer gratuito. Não, peraí, Marisa, eu esqueci de dizer que além de tudo isso, que é só 10%, ele é peregrino também. Pois é, a gente estava discutindo antes de começar a entrevista e a gente deu tantos significados a peregrino. Exato. Mas quem melhor para falar sobre peregrino? É o peregrino. É o peregrino. Muito bom, obrigado, Thaís, obrigado, Marisa Batalha. Gostei da rima. Né? A mulher que não falha, né? Bom, é uma satisfação participar aqui do Tudo Pode e poder contribuir com os nossos telespectadores, né, que vão poder assistir. Sim. E conhecer um pouco da realidade. O que é ser peregrino? Isso. Todo ser humano que tem um objetivo e que vai em busca desse objetivo é um peregrino. Então, somos por natureza peregrinos. Somos por natureza peregrinos. Ocorre que se criou um determinado conceito na língua portuguesa de que todo peregrino está vinculado a uma religião. Não existe isso. Nós estamos vinculados à vida. E é por isso que a necessidade de estarmos sempre peregrinando. Buscando. Eu penso até que o processo reencarnacionista, que é um processo de, por exemplo, quem é espírita, nascer, reajustar, é peregrinar nessa vida como forma de deflagrar o processo de evolução. Sim, né? Com certeza. Tudo que envolve a história da humanidade, e se nós começarmos a estudar um pouco a história, vamos seguir um pouco da visão bíblica lá da Mesopotâmia, do Jardim do Éden, sempre foi uma peregrinação. Alguns peregrinos... Mesmo os olhares mais míticos, né? Não interessa, Sim, verdade. Qualquer um é peregrino. Eu, particularmente, hoje, a minha vida profissional é uma peregrinação, mas a minha vida de busca pelo autoconhecimento é a maior de todas as minhas peregrinações, porque eu amo tentar descobrir quem eu sou. Eu estou trabalhando isso há 22 anos e posso te dizer que já descobri coisas fantásticas, mas que tem muito mais a ser descoberto. Sem dúvida. Que bárbaro. É contínuo, né, seu Valdizar? Sim. O desenvolvimento e o crescimento é contínuo, né? Sim, com certeza. Nós não somos uma obra pronta. E quando Ainda estiver pronto, bem. né? Graças a Deus que nós não estamos prontos. Estamos em E construção, por isso né? vivemos num planeta de expiação e prova, onde nós precisamos crescer e melhorar a cada Nós dia. já passamos? Não, nós ainda estamos... Ainda pulamos já de expiação e prova para a regeneração. Tudo bem que ainda de forma frágil, né? Bem frágil. Eu prefiro ainda acreditar que estamos ainda nessa fase. Eles na dizem que reta final. quem está aqui não volta mais, né? Aqui. Só para uma nova terra aqueles merecedores, né? Exatamente. Tomara que sejamos. Mas o nosso convidado veio em especial
Mais pra diante eu não vou falar porque ela vai me bater, porque ela que comanda o programa, então não vou falar. Ai, como posso eu, Marisa, com você ao meu lado, comandar alguma Não, coisa, mas, né? claro, sempre vai. Falar sobre uma história que eu acho que Valdizar faz com uma maestria como ninguém. O Caminho de Compostela. Já fez, refez. Eu costumo dizer, ele ficou com raiva, mas eu vou fazer de Uber, né? Ó, que horror, que mentira, Valdizar, mentira. Porque eu acho que o Valdizar não aguenta uma hora de caminhada, Marisa, com você. Ninguém vai rir muito. Sim, com certeza. Vai. Não, o Caminho de Santiago é, sem dúvida alguma, quando você vai começar o Caminho de Santiago, você tem que ser identificado pelos próprios... Peregrinos? Seria? pelos próprios hospitaleiros do caminho. O que você busca no Caminho de Santiago? É religiosidade? É espiritualidade? É cultura? Autoconhecimento. Ou é autoconhecimento? Uhum. Então, eu sempre coloco naquela fichinha que eles me pedem para preencher que eu estou ali por uma questão cultural e de autoconhecimento. E todas as alternativas estariam corretas? Também tem essa opção? Isso. Todas as alternativas estariam corretas, E tem mas diferenças, assim, rápidas? Por exemplo, eu busco autoconhecimento? Não. Eu busco... Religiosidade. Religiosidade. tem. E qual que é a diferença de religiosidade com a busca interna? Mas, até bem que aí eu acho que é meio claro, mas autoconhecimento com busca interna não seria a mesma coisa? Autoconhecimento e busca interna está muito próximo e interligado. Porque quando você faz uma busca interna, você vai buscar suas habilidades. Sim. E essas habilidades, que são muitas, e que às vezes a gente desconhece, elas só vão passar a servir como autoconhecimento quando você começar a colocar em prática. Aí você buscou, encontrou e executou, colocou em prática o seu autoconhecimento. Durante o caminho, seu Valdizar, o senhor tem insights, né? Que eu acho que é isso exatamente que você busca. Quando você diz que está buscando alguma coisa, respostas aparecem, né? Você se abre para isso durante a trilha e os conhecimentos aparecem. Durante esse trajeto, o que o senhor trouxe de valor dessa sua caminhada, dessa sua busca? Dessa segunda, inclusive, né? Mais ainda. Que, até além de porque tudo, são dessa duas o senhor vezes. Sim. vai trazer também para agregar numa imersão, né? Sim. Baseado nessa sua experiência, que o senhor Sim. vai compartilhar esses conhecimentos. Sabe, o que eu encontrei De valor. de valor, Aham. assim, algo Que seja forte. forte. Primeiro, foi que eu encontrei dentro de mim e eu consegui me libertar durante 35 dias do caminho, o poder de julgar. Nossa, isso é uma tarefa difícil, hein? Eu posso dizer que eu respeito todas as escolhas hoje, mas até julho do ano passado, eu sempre estava contestando, julgando isso, julgando aquilo. Mesmo de forma inconsciente. Mesmo de forma inconsciente. Verdade. E hoje eu trago isso como o meu maior aprendizado. Sensacional. Julgar. As pessoas são livres para fazer suas escolhas. E quando você diz que você ressignificou esse processo, porque é uma ressignificação, quando você ressignifica, você descobre que você mudou uma série de outras coisas, que uma série de outros valores, como o encontro com a sua conectividade, gente. É um encontro com o divino, não é? É o encontro com o divino, é o encontro isso é uma com ressignificação. o máximo. É. Isso não tem preço. Você fez isso porque você é melhor. Não sou melhor do que ninguém. Talvez sou até um dos homens mais falhos que possa existir na face da terra, como dizia o próprio apóstolo Paulo. Mas eu consegui fazer uma caminhada de 1.062 quilômetros pelas montanhas para refletir sobre eu. Eu não fui lá para refletir sobre ninguém. Eu fui para refletir sobre o Valdizar. E é esses
esse aprendizado que eu quero compartilhar dentro de uma imersão que nós já estamos fazendo o segundo grupo para as pessoas entender o que é ter autoconhecimento, mas também o que é ressignificar os seus processos internos. Quando eles dizem que você pede paciência a Deus, você é submetido a vários desafios para testar se realmente está sendo paciente e aquilo, se suas petições a Deus foram atendidas. Eu acredito que quando o Senhor diz que nesse processo de autoconhecimento o Senhor buscou e ressignificou o não julgar, o Senhor trouxe de lá até para construir uma imersão algumas ferramentas que as pessoas podem usar para dar um passo a mais. Na verdade, o que o senhor está fazendo é dar de graça o que foi 35 dias doído. Assim, olha, faça isso que talvez você consiga superar 35 dias de andanças. Porque eu acho que é isso que seria a imersão, seria isso? Sim, a imersão ela tem como propósito fazer com que primeiro você descubra quem é você. Um convite a uma viagem interior. A viagem é interior. Exato. Por exemplo, nós temos, vamos usar essa expressão tecnológica, um HD, onde está armazenado todas as informações da nossa trajetória, desde os primeiros anos da nossa infância. Até da gestação, né, seu Valdizar? Como bem além, é, né? vamos para o período gestacional, mas vamos falar também, porque Piaget consegue encontrar aí essa resposta dos 3 aos 5, e nós estamos arquivando coisas boas e não boas. Sim. E quando você trabalha essa conectividade com você mesmo e depois se conecta com o divino, Sim. com a espiritualidade superior, você tem uma mudança. Tem momentos que você se pega chorando sozinho e você diz, mas por que eu estou chorando? Eu não estou sentindo dor, não estou sentindo nada. Eu estou bem, eu estou tranquilo. Você está tranquilo. A leveza mas te a faz isso. leveza, aquela coisa que eu costumo dizer que é aquele sentimento que você não consegue explicar. Você consegue ajudar a vivenciar. Ferramentas, muitas ferramentas. Isto. Eu penso que algumas pessoas, quando vão nos assistir, como agora, eu vou fazer que nem eu faço. Eu sou uma contadora de história, vou usar, e uma apaixonada por perguntas. Muito mais do que respostas, mas muito, muito mais. O que a Marisa, o que a Thaís vai encontrar nessa imersão como ferramenta prática? Eu saio dela com 3, 4 ferramentas que vão me proporcionar, oferecer um fôlego interno que eu preciso. Seria isso? Sim. Quais seriam elas? Eu vou te dar uma ferramenta Se não é... Que ela- é um spoiler, né? que ela vale por 10. Sim. Olha que maravilhoso. Essa ferramenta, Precioso. ela é a mais poderosa. Porque quando você vai para a vida, para a peregrinação, você leva uma mochila. Sim. E essa mochila vai sobre suas costas. E você vai levar uma mochila que não pode pesar mais do que 10% do seu peso. O meu deve ser 200 gramas. Tá. Só que quando você volta, ou quando você para se autoconhecer, você descobre qual é o peso da sua mochila mental. Quanto representa cada quilo de cada sentimento que você tem? Raiva, angústia, medo, insegurança. A sua trajetória A picada e olhada, né? Exatamente. Então, quando você coloca o peso da sua mochila mental, você descobre que você está carregando uma tonelada de peso que você não precisa carregar nenhuma grama. Sem dúvida. E eu te dou as ferramentas para você resolver tudo Eu isso. tô dentro. Com certeza. Eu já Quem falei. não quer, né, Marisa? Não, uma não. vida mais leve. Eu já falei, inclusive, que ele vai ser meu mentor. Não adianta fugir mais, vou dizer, porque agora, meu filho, responsabilidade é responsabilidade. Sem problema, estamos juntos. Então, essa é uma das grandes ferramentas que É mesmo, nós né? desenvolvemos baseado nas nossas experiências. Porque
Quando eu caminhava e eu parava e tirava a mochila para descansar as costas, eu comecei a refletir, peraí, a minha mochila física está pesando. Ela tinha 8 quilos. Eu tinha menos de 10% do meu peso. Mas eu comecei a associar. Sim. E aí? Quando eu julgo alguém, quantos quilos eu carrego na minha mente? Quando eu faço a caridade, quantos quilos eu tiro da minha mente? Agora, quando eu tenho raiva, quando eu odeio, quando eu tenho medo, quando eu sou uma pessoa insegura, quando eu sou arrogante, prepotente, quando eu me acho o cara que sei tudo. Ai, mas é tão bobo ser isso, né? Mas é o que mais Nossa, se é tão vivencia bobo no dia a ser. dia. É isso. E saber que processos simples, né, nos tiram toda essa carga Sim. e são libertadores, né? É que às vezes as pessoas fantasiam tanto de que chegar nesse estágio você tem que passar por um longo processo. E às vezes não. Às vezes um final de semana que você dedica a fazer e se permite fazer esse processo interno, você tem a chave de muitas coisas que você carregou ao longo de uma vida, essa bagagem toda. Olha, boa pergunta, boa colocação. Mas será que, de fato, uma imersão, que obviamente toda imersão de conhecimento Sim. é sempre um grande presente. Mas nesses dias que o senhor vai estar oferecendo, eu saio de fato mudada dessa imersão, vou dizer? Primeira coisa, Marisa, que eu quero te falar. Você só não muda se você não quiser. Porque você vai ter ferramentas de mudanças. E você está proibida de sair dessa imersão Como com chega. uma dúvida, seja ela mais irrelevante que seja. Por quê? Porque nós estamos ali preparados para tirar todas as tuas dúvidas e vamos te entregar todas as ferramentas que você precisa para trabalhar o seu processo. E quando você faz essa pergunta, será que muda em um final de semana? Eu vou te falar uma coisa agora. Antônio Robbins, sem dúvida alguma, é um dos maiores nomes da Sim. programação neurolinguística no mundo. mundo. No mundo. É. Eu não sei se você sabe, Antônio Robbins nunca fez uma universidade, nunca estudou, nunca se formou. Ele tem um ensino médio. E ele foi Na convidado... verdade, são as sementes pelo estelares, poder. né? Ele foi convidado É. pelo John Grinder, que foi o co-criador da Ele, programação Tesla, neurolinguística, para fazer parte da programação neurolinguística. E ele diz o seguinte: você muda em 1 minuto, se você se permitir. Sim, sim. No livro dele, Desperte Seu Sim. Gigante Interior. É que a gente até discutia isso antes do Tudo Pode, que é quando você se propõe, porque tem um momento que você não pode se dar ao direito de recuar. Mineiro fala muito isso. Não existe essa história de que você cai de 4 e precisa de estar em pé. Não. O humano é bípede. É pegar ou pegar. Você só precisa ter o entendimento de que crescer é estar muito parecido, cada vez mais próximo ao divino, é estar melhor internamente. Agora, as ferramentas não são colocadas hoje muito à disposição. As pessoas ainda não têm esse coração largo, gigante, como o Valdizardi estarei colocando isto para as pessoas. Porque o que o senhor está fazendo é um bem enorme. Eu fico arrepiada. Mas isso diz muito sobre propósito, né, Marisa? Sim. Eu acho que a gente tem alguns compromissos, não sei se divino, não sei se essas questões religiosas, mas a serviço do bem, né? Então, é o que a gente se dispõe a fazer. Quando a gente melhora, a gente quer que outras pessoas melhorem, né? Quando começa a funcionar conosco e sistemicamente a gente entende, e se a gente parte desse princípio, de que todos somos um, a partir do momento que você melhora, você quer passar essa melhora para os outros. Não é isso, seu Valdizar? Quer dividir, né? O que eu falo, isso penso. com muita clareza, é que eu tenho 63 anos. Uhum. Não sou mais nenhuma criança.
Sim. Ele falou com tanta facilidade, me mata falar a verdade. E tem uma coisa que me, Não é nada porque ele é homem, me não deixa é? muito feliz. É saber que o que eu faço não é para me envaidecer, porque eu não tenho esse tipo de vaidade. Eu faço isso com o propósito de deixar um legado. Sim. Quando eu estava na Espanha, caminhando num calor de 43 graus, Eu não entendi quando o senhor falou isso, pois porque é. na minha cabeça, Onofre- a Europa inteira é gelada. Onofre Ribeiro me mandou uma mensagem Onofrinho, e disse assim, um beijo para ele. disse, Valdizar, estamos acompanhando aqui muitos incêndios na Espanha, você não tem que provar nada para ninguém. Se você vê que tem risco, vem embora. Que gracinha. Sim. A preocupação Que de homem Onofre. Isso, preocupação de um amigo, O que, né? que aconteceu? Eu respondi Ele é um para homem ele, gigante, fique né? tranquilo. Fique tranquilo porque eu estou bem, o calor tá assustador, O senhor mas veio é de meio Cuiabá, cuiabano, o senhor mas não eu vim de né? Cuiabá. É familiar, entendeu? é familiar esse calor. É. Tá E familiarizado. o que eu quero te dizer sobre essa questão é o quanto você precisa se permitir também Sim. se desafiar em algumas situações, dentro de um determinado grau de responsabilidade. Exato. Ninguém Não é correr o riscos. dono da verdade. Mas quando você faz isso com um propósito, e aí eu respondi para ele depois numa outra mensagem, disse assim, ele me fez essa pergunta até numa entrevista que eu fiz com ele na TV, ele disse assim, qual é Perspectivas. o que você busca? O cantinho dele É. chama-se perspectivas. Perspectiva. O que você busca? Eu falo, eu quero deixar um legado. Através do seu exemplo. Do dizer meu que é exemplo. possível. O Do senhor, meu com 63 anos, faz o que o menino de 20 anos não faz hoje. Que é caminhar. Exatamente isso. Mas se nós, Isso já é prova de superação. mas se nós de que a nossa apimentássemos força. Pode apimentar. essa discussão. Mas retomarmos a uma história que acho que vai ser estudo de caso. Acho não, tenho certeza. Tem um momento da história, que nos últimos 3 anos, nesse processo da pandemia e pós-pandêmico, ainda que ainda esteja nele, nós vivemos sob uma torre de Babel, Sim. onde as pessoas já não falam a mesma linguagem. Só acredita que... não é acredita, acho que a pergunta não seria isso. O senhor recomendaria essas pessoas que nos aplicativos como grupos de WhatsApp, né, no Telegram, ou mesmo nas redes sociais, Insta, Face e Twitter, que fizesse esse caminho de Santiago para melhorar esse eu interno, essa gente que ficou inóspita, de uma hora para Acho outra que não levantada precisa ir inóspita, tão né? longe, né, seu Valdizar? Eu acho que ele não pode fazer de casa diariamente. Deixa eu te né? falar uma coisa. O caminho de Santiago, a pessoa tem que ter propósito, meta, disciplina, que é um Nossa, componente extraordinário. Sem sonho, disciplina você não faz. Não vai a lugar nenhum. E você depende, para fazer o caminho de Santiago, de um certo valor monetário. E para as pessoas... E olha que só albergues mesmo assim, né? Só albergues. Hoje, você não faz o caminho de Santiago com menos de 15 mil reais. Não faz. Não faz. Não faz. Isso fazendo bem. Não faz. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que tudo isso, as pessoas às vezes têm essa dificuldade. Tem a dificuldade do chamado tempo, que é um dos problemas que uma das ferramentas que a gente usa na imersão é gestão do tempo. O que é fazer gestão do tempo? Você tem tempo ou não tem tempo? Ou nós estamos usando de forma errada o nosso tempo para fazer eu o que acho precisa isso ser feito? É muito atual, Entendeu? viu? seu Então, o que Valdizar? acontece? A pessoa pode não ter. Então, vai na imersão e descobre coisas fantásticas que você pode, sem dúvida alguma, trazer para casa como experiência do caminho de Santiago que você ainda não percorreu. E, de repente, também vai te motivar a percorrer, né? Sim, Seu Valdizar? muitas O senhor vai pessoas. compartilhar um pouco dessa experiência. E respondendo a tua pergunta, eu oriento a todas as pessoas, inclusive os meus filhos, eu falo para eles, meu grande sonho era que vocês fizessem o caminho de Santiago. Com o senhor?
Ou sozinho? Pode ser comigo, pode ser sozinho, do jeito que eles quiserem, mas eu gostaria que fizesse. Sim. Mas tem 3 coisas que eu gostaria que fizesse no Caminho de Santiago. Primeira coisa que eu gostaria que fizesse era fazer desapegado. É o desapego. Segunda coisa que eu oriento para os meus filhos, para qualquer peregrino: não mande ninguém carregar a sua mochila. Se você não tem capacidade de carregar a sua própria mochila, para que você vai para o caminho? Tem essa opção lá? Tem essa opção. Olha, tem? Tem empresas que carregam as mochilas e entregam no Eu albergue. conheço amigos que levavam a mochila com o Louis Vuitton. Pois é. Mas até metaforicamente falando, você tem que levar a sua mochila Sim. para poder... Sim. O aprendizado do carregar a mochila Exato. é muito interessante. É muito interessante. Para fazer esse link, como o senhor disse, né? Exatamente. Do Então, peso são que nós carregamos. esses pontos que eu acho que a pessoa precisa ter convicção. Eu carrego a minha própria mochila na vida, ou eu estou Sim. querendo delegar para outras pessoas para conduzir. Por exemplo, a tomada de decisão. O primeiro livro que eu escrevi, que nós estamos na 2ª edição, que é o livro sobre o primeiro caminho que eu fiz, o título dele é O Poder da Decisão, Reflexões de um Peregrino no Caminho de Santiago de Compostela. Entendeu? É até bíblico, né? E agora, Sim, agora está saindo o novo livro que vai se chamar O Eu já Encontro quero daqui a com pouco. Eu. Esse aqui que o senhor vai depois autografar aqui, ao vivo. Não, Mostra aí, não é o Marisa, a último? capa. Não, esse E aonde nós aqui é o encontramos esse último livro? que eu Por publiquei. favor. Ó. Aqui. Peraí, Entendeu? acho que é uma editora que nós conhecemos. Não. Não, é editora própria. Olha Valdizar só, Andrade. independente. É, Olha. independente. Maravilhoso, É. seu Valdizar. E o ganho que nós temos em um livro, né? O senhor está vendendo ou só para amigos? Como que funciona? Não, Aqui esse eu já gostaria livro, que esse só livro autografasse. é para vender também. Está à venda no nosso site, entendeu? www.valdizarandrade.com.br. Com a sua caneta ou com a Entendeu? minha? E as pessoas podem adquirir esse livro e pode adquirir também O Poder da Decisão. Eu vi que aqui tem algumas dinâmicas, são exercícios, seu Valdizar? São exercícios Maravilhoso. que trabalham o processo da autoestima. Para trazer para a prática, né? Para Pra a gente colocar no prática, papel, pra para a gente ter essa primeira tomada de consciência, Sim. né? Por que essa menina Falarmos tá sobre isso. pegando o meu livro, vou Pois dizer? é, você tá vendo? Licença, Ah, Marisa. pelo amor de Ciúmes, Deus, besta. que Toma, eu tenho o meu. E esse livro É, aqui, pior, Marisa, esse livro aqui fala sobre outros caminhos que eu percorri. Por exemplo, essa foto aqui é a Cruz de Ferro. Olha. Essa Cruz de Ferro é um dos pontos eu ver. Legal, Vou tá ali, tá achá-lo aparecendo. aqui. É. mais espetacular do caminho. Porque esse monte de pedras Aqui. são as pedras Lindo. que as pessoas pegam os seus problemas, associam as pedras e vão lá e jogam na cruz. Então, tiram as pedras do caminho. Tiram as pedras do caminho, tiram os problemas do caminho e jogam Que ao pé da maravilhoso. cruz. Então, isso Entregam aqui é um ali na negócio cruz. muito maluco, muito bacana de você ver. E aqui também eu tenho as experiências da Trilha Inca. Trilha Inca é o mais desafiador caminho que eu já fiz. Nossa. Caminhar numa altitude de 4.215 metros. Eu acho um absurdo que vou dizer, não tenha me chamado, eu que tenho asma, para fazer esse caminho. Já estava mortinha lá, né? Gente, Olha, isso aqui é em que bonito. Machu Picchu. Machu Picchu. Ah, É. isso eu tenho vontade E de aqui fazer. atrás de É. mim tem a montanha mais mineira do Peru. Olha só. Olha. Sabe qual é o nome dela? Não. Huayna Picchu. Huayna Picchu. Por isso que ela é uma montanha. Ai, o máximo. Huayna Picchu. Pronto, já tem um Huayna jeitinho Picchu. brasileiro ali no Então, Machu Picchu. é isso aí. Mineirinho. Aqui eu tenho o Caminho do Sol, minhas experiências de Caminho do Sol, Caminho de Cora Coralina, que eu fiz em 2021. Trilha Tem um Inca. caminho chamado Cora Coralina? Tem o Caminho de Cora Coralina, que sai de Corumbá de Goiás e chega em frente à casa de Cora, em Goiás Velho. Olha aí, Marisa, Que que legal, hein? bárbaro. E, Sim, 305 quilômetros. e seu Valdizar encerra a imersão no outro dia, pé na estrada, né, seu Valdizar? Pé na Falando em estrada, trip, porque tô ele não indo. para. Dia 17, estou embarcando aqui em Cuiabá. 17 de abril, vou para Águas da Prata, São Paulo, e vou fazer o Caminho da Fé. Ó, que bacana, Marisa. Vou encerrar lá dentro da Catedral de Aparecida.
Só para 300 relembrar. quilômetros, tá? Ele pensa em fazer em 10 14 dias. a 16 nós fazemos, o senhor realiza De a abril, imersão, né? Vamos de abril. deixar certo. Sim. Falar certo Aí, aqui. no dia seguinte, o senhor faz o caminho da fé. Já vou, Pé na pego um estrada. voo aqui, vou para São Paulo, de São Paulo pego um ônibus, vou para Águas da Prata e dia 18 de manhã eu começo o caminho em Águas Que é o da Prata. caminho que eu acho que o Edivaldo, seu pai, adoraria fazer, porque ele é um apaixonado por Nossa Senhora Aparecida, né? Mas ele vai na caminhada que tem já específico desses, como chamam? Dos devotos, né? De são Aparecida. peregrinos. O caminho é o mesmo. Sim, O é. objetivo é que é diferente. Porque eu costumo dizer que as pessoas às vezes falam, a pessoa vai pro caminho e tal, isso, aquilo. Cara, no caminho tu encontra de tudo. No caminho tu encontra drogado, no caminho você Claro. encontra pessoas procurando sexo, no caminho você encontra o que você quiser. Agora, você usa também o que te convém. Eu acho que em qualquer lugar. Em qualquer lugar do planeta. Peregrinar é buscar e, inclusive, se assustar sob um olhar de felicidade, mas também de espanto, né? Sim. Porque o mundo é assim, né? Ele é cheio de surpresas, né? Sim, e eu costumo não dizer que o mundo é cheio de surpresa. A vida. É. A vida. Por que a vida? Porque eu separo a vida como eu separo as pessoas do mundo. As pessoas dizem assim, o mundo está perdido. Não, o mundo não está perdido. As pessoas que estão se perdendo. Porque as pessoas hoje, com o advento das mídias sociais, do celular, de tudo, as pessoas não querem mais aprender, Marisa. E tu sabe disso. Sim. Tu sabe E disso. é Marisa? também um palco, um cenário horroroso de mentiras. Sim. E aí onde que está o pecado. Da mesma forma que é conectividade, porque pessoas se conectam com pessoas, Sim. mas também é, na verdade, uma ferramenta de muita mentira. É onde as pessoas, a gente estava discutindo anteriormente, deveriam fazer essa imersão interna para ver onde que se perdeu. Não Mas é? como todas as ferramentas, Marisa, assim como a arma, né? Ela pode ser usada para Sim. matar ou para se defender, né? Exatamente. É como a gente usa. Se vai usar Não para é- o bem ou não para é- o mal. Não é Eu o nem usaria celular, arma como- não é. é. Tem um livro de um cientista francês, Não acho nem que tem que ter. eu não estou lembrando o nome dele agora, mas é que eu li, inclusive, o livro dele, que ele chama a geração atual diz que a internet virou uma fábrica de idiotas. E ele conta... Acredita que é mesmo, e ele muitos fez, deles E é ele fez verdade. uma pesquisa muito interessante. Diz que no Vale do Silício, eles, Tudo hoje é o Vale do Silício. eles orientam o seu filho Sim. a usar um smartphone. Mas para o filho deles, eles dão um livro. Eu já ouvi dizer também que essa geração que vai nos suceder, que vai ser a primeira geração que o QI vai ser menor do que a dos pais. Os nossos filhos vão ter um QI menor que o nosso. Muito menor. E que é a primeira geração que isso acontece. Que normalmente a gente vem aumentando o QI, né? Nós vemos aprimorando as outras Os gerações. meus Mas filhos, é uma- os meus uma- filhos, uma- como eu já sou uma pessoa mais experiente, eu que eu não não acredito gosto em de evolução. colocar Não a acredito. cronologia Mas do tem tempo, essa vertente, Maria. mas eu quero dizer para você o seguinte, os meus filhos, talvez que ainda não sofram, mas os meus netos... Eu acho que o número de informações está fazendo com que apareçam doenças que você nunca viu. Né? Tem aquela máxima, Do- não sei é. de qual filósofo, que é tempos difíceis, homens fortes. Tempos fáceis, homens fracos. Sim. Então, acho que a gente está nessa geração, né? Nós já passamos esse tempo difícil, os homens já... Né, os fortes agora, as coisas estão ficando mais fáceis e os tempos vão ficar mais difíceis. Mas é a facilidade, Thaís. Exato. Tu sabe É que sobre a eu facilidade. comento muito isso nas minhas imersões, nos meus treinamentos. O problema maior, tu sabe o que é? Quando eu fiz a minha primeira faculdade, que eu fiz Direito, então eu começava a fazer uma petição e errava. O que eu tinha que fazer? Eu arrancava o papel, E refazia, rasgava verdade. e começava tudo de novo. Hoje você pega do Google. Hoje você pega pronto. Hoje você... Não, agora tem melhor. Hoje tem sites que Já- você paga lá um X por mês e você coloca só o título Aham. e os dados pessoais e ele te entrega a ação pronta. Pronta.
As Hoje nós não inteligências temos- artificiais, né? Mas essa inteligência artificial vai acabar com a profissão de advogado. Sem Mas dúvida. isso Muitas é cantado profissões isso, hoje é. Vai acabar Mas com a o direito profissão do foi médico. cantado há pelo estão menos... fadadas. Direito. Médico, acredita-se que algumas especialidades não. Algumas. Mas isso há 20 anos atrás, já dizia-se que a inteligência artificial vai tirar do mercado o advogado. Mas o advogado foi feito também assim, aos borbulhões, porque os meninos buscavam muito para fazer concurso. Nunca foi na verdade, para estar lá na ponta advogando, defendendo, fazendo algumas defesas, né? É, mas precisam de outras habilidades também para se advogar, né? A gente entende Muito que mais. relacionamentos, até para você poder Conhecimento. direcionar a sua inteligência artificial, você tem que ter. Humanização, tem Humanização. tudo isso que precisa ser visto, sim, com certeza. Mas, seu Valdizar, retomando aqui, Ah. né? Eu gosto dessa frase, até desse negócio de desenvolvimento pessoal que falam. Sim. Que a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não. É possível e nós devemos mudar, né? Nós não estamos fadados a viver essa síndrome da Gabriela. Eu quero, inclusive, dizer a vocês que, se fosse para viver a síndrome de Gabriela, dispensaria o poder de Deus. Não é? Porque Deus nos dá livre-arbítrio para que a gente possa fazer as nossas escolhas. Sim. E nos dá um poder enorme, que é o nosso encéfalo, o nosso intelecto, para que nós possamos inovar a cada dia. Então, trazer para a vida a síndrome de Gabriela é dizer: Deus, eu não preciso de você. Acreditar que você nasceu de um jeito e vai ter que morrer desse mesmo jeito? Esse livro foi Sim. escrito de um jeito. Ele será sempre do mesmo jeito. Ele é um objeto inanimado. Agora, quando eu trato o ser humano, e eu tenho lá no Recanto Compostela, eu tenho 4 Rottweiler. Os meus cachorros aprendem coisas fantásticas. Mas então, se o cachorro nasceu para latir e atacar, por que ele vai aprender? Eu jogo uma bola, ele corre lá e pega e me traz de volta. Eu não estou falando só do ser humano. Sim. Agora, o problema do ser humano é exatamente que ele está trocando as posições, seja pelas mídias sociais, seja pelas opiniões jornalísticas, que tem muitos jornalistas hoje que eles não entregam a notícia, e vocês sabem disso, porque vocês vivem isso. Tem gente que entrega a opinião pronta para a sociedade consumir. Isso não existe lado A, mas lado isso aí B. é artigo, né, Valdir? Exatamente. Por isso que assina. Por exemplo, hoje os sites têm muito cuidado e aí exige, por exemplo, que o jornalista não se entre dentro da matéria, porque você não... A tarefa do jornalista não é opinar, é só repassar a informação. Se você quiser, você faz um artigo e assina. Não é verdade? Exatamente. Mas quando você trabalha com isso, você trabalha com o aspecto geral, o aspecto ético profissional. Sim. Isso não... Nós temos muita preocupação com não isso. devemos discutir isso, porque... Mas o que eu me refiro é o quanto o ser humano É vulnerável. é né? vulnerável, Às inclusive, informações. às opiniões. Sem dúvida. Às opiniões. E as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento usam isso exatamente para manipular, Mas, Thaís, né? Os tem uma comunicadores. coisa E o muito... que mais tem? Tem uma coisa muito interessante que É eu um quero mundo falar que está para na vocês. sede, o tempo todo você está sendo eu bombardeado quero, de informação. Eu quero falar para vocês, por exemplo, hoje uma criança de 9 anos, ela tem mais informações do que tinha um imperador romano. Por Sim. isso que eu acabei de falar. Que Não é acredita jornal na... do New York Times, né? Também fala. Exatamente. Uma edição do jornal. Então, o que eu quero colocar para dia. vocês, que eu vejo também, que infelizmente, queira ou não, depois eu fiz história, eu me especializei na área de ciências políticas. Infelizmente,
é que nós, brasileiros, vamos trabalhar isso também, nós temos algumas dificuldades com o processo político, de um modo geral. Por exemplo, nós somos, acho que, o único país do mundo que a eleição só acaba quando começa a outra. Entendeu? Literalmente. Caramba, Não acaba, né? Não acaba, não acaba Acabou nunca. a eleição, antecipa-se a outra numa Exatamente. correria. E existe uma coisa muito interessante. Se eu sou candidato contra você e você perde a eleição, eu vou torcer, não interessa se vai prejudicar o meu país, não interessa nada. Você viu? Por isso Vai- que você me fez essa pergunta. Vai prejudicar É. você, eu É, quero que te absurdo, prejudicar, né? independente de você, de qualquer coisa. Então, Eu quero as ver seu pessoas oco, né, não assim? pensam no macro. No coletivo. Não pensam no coletivo. É o egoísmo humano, E eu falo isso com conhecimento de causa, que, infelizmente, a nossa educação é uma das piores do planeta, em virtude de quê? De que as políticas públicas e as políticas, de um modo geral, elas não são feitas como definia Aristóteles e como definiu Platão, o bem comum. O bem comum. Bem comum. Verdade, verdade. Então, E lá eles investiam na Grécia, né? Os filósofos, vamos voltar lá na filosofia, eles se preocupavam em construir primeiro o ser, que independente de onde você estiver e a área que você atuar, você é um ser humano. Então essas questões eram muito bem trabalhadas pelos filósofos, né? Aristóteles, Platão. E a gente se perdeu muito isso, né, Marisa? Eu acho que é por isso que a gente começa a viver essas questões existenciais e de achar que o ser humano é ruim. inclusive, eu acho começa que- a pensar que muita gente não tem jeito. Eu já ouvi muito isso de professores falar, esse menino não tem jeito, entendeu? Mas eu acho que falta essa base sólida dessas informações de construção do ser mesmo. Antes de E eu qualquer falo outra isso para matéria. vocês com muita segurança também, que o que falta muito, inclusive nas pessoas que estão em sala de aula, chama-se autoconhecimento. Exatamente. Deveria ser Esse matéria auto- curricular. Tinha que ser. Olha, Seu Valdizar. tem algumas coisas que precisava ser matéria curricular. Autoconhecimento, Educação financeira. educação financeira, que lá nos Estados Unidos as pessoas estudam desde Tempo o todo. ensino Sem fundamental. dúvida. Aqui Que- ninguém estuda educação financeira. É uma E catástrofe. outra coisa que eu acho que tinha que voltar, eu defendo o resgate do OSPP. maravilhoso para saber o que é Organização sua Social e Política do Brasil. Hoje Sim. o nosso jovem não sabe nada de política. Não, era moral e vira cívica. cientista Que eu político. acredito. também, Educação a educação moral e cívica, mas nós porque na minha estamos- época era essa. mas Que nós é estamos- maravilhoso, nós eles têm que estamos- saber. Nós estamos discutindo muito aqui, o professor, quando, na verdade, não temos escutado os professores. Os professores estão desesperados porque eles não dão mais aulas. Então, hoje você precisa ter um processo que reorganize alunos dentro de sala de aula, porque você sai, é expulso, perde formação se você tirar um celular da mão de um aluno. Olha que absurdo. Pois é. Olha que absurdo. Marisa, tem uma coisa que eu Ou falo, seja, eu você não está ensinando posso- seu filho a ser nada. eu não posso aqui jamais criticar os professores que são meus mestres, desde o primário. Eles estão desesperados. O problema é o sistema, É. que não é comandado pelos professores, mas Tem um pelos professor que está querendo sair. políticos. E a pressão Você não pode psicológica, fazer, né, sabe o que Marisa, que que eles eles fazem? sofrem em Não. vídeos que a gente Você não acompanha, pode. né? Ele só levanta e fala assim: vou ligar agora para o meu pai. Ou você chama a diretora, a professora é imediatamente levada para a sala dos diretores. Tirar a autoridade do professor. Total. O que você tinha na sua cabeça quando éramos pequena, vou dizer? Porque nós somos da mesma idade e ela não. A autoridade a máxima. autoridade social. Primeiro você tinha seu pai e sua mãe, e quando você ia para a escola, você não piava quando a professora falava. Não é? Jamais Hoje a isso professora não falou, vou existe. chamar a Não. coordenadora. Né? Não. E hoje ainda tem uns alunos que dizem assim, vou chamar o conselho tutelar. Na hora. Entendeu? Ainda Você tem não mais viu hoje uma informação de um pai sendo preso? Tudo bem que não existe exagero mesmo, mas o pai foi preso porque o menino faltou à aula e ele bateu no menino. Quer dizer,
Hoje a gente está vivendo, eu não vou discutir o que é politicamente correto. Eu acho que nós estamos vivendo o segregacionismo do politicamente correto, o excesso do politicamente correto. Porque o que era normal antes, hoje é um absurdo. É. Hoje é um absurdo. Eu não sei que ponto o pai bateu. Pode ter pisado em cima da cabeça do menino. Mas, em tese, ai de você se você faltasse uma aula quando nós éramos crianças. Sim. Fora aquele uma semana inteira que você não ia mais pro cinema. A gente era do tempo de cinema, de que você não ganhava mais não sei o quê. Sei, Acabou. Não, eu nem conhecia cinema, nem sabia que cinema existia, entendeu? Eu fui saber depois de adulto. Pois é. Jura? Juro. Lá Eu no vivi na sertão não tinha fazenda. cinema. Pois é, eu vivi na fazenda também. Nossa, quando eu ia pra cidade para ir ao cinema, eu e meu irmão, era uma história do outro mundo. E éramos bons alunos. Mas deixa eu te falar uma coisa. O bom de tudo isso é que a gente tem espaço para debater Sim. e para levar isso. É. O professor precisa de autoconhecimento? Precisa. Sim. Mas o sistema precisa ser moldado. Ser recalculado. Ele se revê, né? Sim, ele precisa se rever. E eu gosto de dizer o seguinte, que você só muda o ambiente quando você muda a sua forma de enxergar o ambiente. Quando você muda a mente das pessoas para que elas enxerguem um ambiente diferente. Então, o que está acontecendo hoje é isso. Por isso, eu escrevo e falo isso para vocês. Eu não ganho dinheiro com livros. Eu quero imortalizar os meus pensamentos. Eu quero imortalizar as minhas experiências. Eu não vou ficar rico vendendo livros. O senhor colocou bem, o senhor não ganha dinheiro, mas o senhor gera muito valor através de um livro. Exatamente. O senhor transforma uma vida sem sombra de dúvidas, porque eu falo por experiência própria. Quanto um livro nos abre a consciência, né? O quanto expande a nossa consciência. Porque o meu objetivo, a minha meta, eu não quero ser egoísta e dizer que eu não preciso de dinheiro. Claro, nós vivemos um mundo material. Mas eu quero dizer para vocês que o meu objetivo maior é compartilhar com as pessoas que querem ler, que querem ter um entendimento diferente sobre o que eu vivenciei. Claro. É o que eu chamo de legado. Sim, o que eu chamo de sem legado. dúvida. Isso é fundamental para que a gente possa realmente trabalhar. E continuar trabalhando os processos do autoconhecimento. Maravilhoso. Só tem esse caminho. Fazendo novas caminhadas e trazendo novas experiências, escrevendo novos livros e vivenciando tudo isso de uma forma bem republicana. Maravilhoso, seu Valdizar. E espero que o senhor compartilhe novamente, né? Que venha aqui nos trazer compartilhar dessas suas novas caminhadas aí. Sim. Estaremos juntos estarei nessas aqui. caminhadas, né? Para divulgar, Faremos né, a nossa imersão Marisa? juntinhos. Isso, tá combinado ainda. Vou esperar vocês, vou autografar os seus livros. Eu por gostaria. Para que você não diga que recebeu Pode ser depois, um livro né? do Eu autor. quero agora. no Agora, ar. seu Valdizar. mas Para deixar você registrado. também. Ela é Eu acho bonito. ansiosa, Não, eu acho afoita. Eu acho bonito. Tudo. Eu acho que o internauta, quando nos ouve, nos vê, ele está conosco, ele participa, ele é um pedaço da gente. Sem né? dúvida. E nós não vimos aqui, né? Se as pessoas têm alguma dúvida, que querem perguntar alguma coisa. Mas depois a gente passa para ele já direto, né? Sim. Isso, Marisa, o que mais você tem a dizer aqui? Já estamos no finalzinho do Tudo Pode. Dizer que foi maravilhoso, que é sempre Eu gostei muito bom. de participar, agradeço demais por estar participando com você, Thaís, e por estar aqui com o Valdizar e já antecipando que vou estar na imersão. Ótimo. E vou ficar muito feliz de estar, vou me sentir muito honrada. Então vamos reforçar aqui, do dia 14 ao dia 16 de abril. E abril. Entre as 18, né, seu Valdizar, de sexta-feira, Sexta-feira às 18 horas. saindo. E sai domingo depois do almoço. E eu já ouvi dizer que o almoço lá é muito bom, seu Valdizar. Já falaram isso também, entendeu? Qual É que presencial? É presencial. Que bárbaro! Olha, experiência Experiência como fala, você tem que vivenciar. Vai ser Isso, bárbaro. eu queria dizer. É onde tem os Rottweiler? Eu sei que vão ter atividades lúdicas.
muitas Vai trabalhar atividades com os lúdicas, elementos, 4 elementos, muitos Marisa, olha que desafios, entendeu? Metáforas. Muitas coisas bacanas, entendeu? Fala com o Nofrim para ver se a gente vai. Vamos todo mundo. Vamos. Hoje será um prazer receber vocês. Com lá. certeza você não vai sair como você chegou, Marisa. A gente nunca, né? É. Nunca. Passa por uma experiência Isso dessa, chama-se né? dialética. Você nunca vai tomar banho na mesma água. Exato. Né? Amanhã nós já vamos estar diferentes do que hoje, né? Graças a Deus. Filosofando aqui. graças Enquanto o seu a Deus. Valdizar assina ali. Amém. Amém. Seu Valdizar, o senhor quer encerrar com alguma frase de impacto, assim, para sintetizar tudo isso que nós colocamos? A gente tem um quadro aqui que é nesse finalzinho, que é a Carta na Manga. Carta na manga. Exatamente. Que é, qual a sua carta na manga Minha carta na manga. do programa de hoje? Carta na manga. Uma mensagem aí de otimismo, de crescimento, né? Já que esse é o seu forte, a sua especialidade. A minha Muito mensagem obrigada. hoje é o seguinte: o mundo é aquilo que você constrói dentro da sua mente. Maravilhoso. Não olhe para aquilo que está fora e acredite que representa os seus sentimentos, porque os seus sentimentos são internos. E você pode mudar o mundo a partir do momento que você muda o seu próprio eu. Exatamente. Seu Então, Valdizar. Que Maravilhoso. a busca pelo autoconhecimento não seja simplesmente um clichê, mas que seja algo que transforme a sua vida. Por isso, eu convido você para o encontro com o eu. Presencial, Maravilhoso. 14, 15 e 16. E se for lá na bio do meu Instagram, você clica no link e faz A a inscrição. Já farei hoje. Muito bom. Então, Tudo Pode vai ficando por aqui, que nessa edição mais do que especial, com a nossa co-hoster Marisa Batalha e o nosso convidado ilustríssimo, seu Valdizar Andrade. Eu te aguardo na próxima semana no Tudo Pode, quarta-feira, às 11h11. Até lá!